capítulo 11, versículo 1, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 11, assim falou. E depois disso diz: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, e Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Vendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ir e abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã, o defunto, disse-lhe: Senhor,
já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te he dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então temos lido bastante, sabemos que Deus sempre abençoa a leitura da sua boa palavra. Sei que temos alguns irmãos aqui conosco hoje de tarde que não estavam conosco ontem, então quem sabe eu deveria dizer que nessas 3 reuniões, neste feriadão, nós queremos aproveitar o nosso tempo e fazer 3 viagens. Vocês que não estavam conosco ontem já perderam a primeira viagem, mas podem nos acompanhar nas outras 2 viagens. E na realidade a nossa intenção é fazer 3 visitas para o mesmo lugar. Como expliquei ontem, daqui teríamos que viajar 11.400 quilômetros para Jerusalém, saindo de Jerusalém naquele caminho, como lemos em Lucas 10, que desce de Jerusalém para Jericó. Nos primeiros quilômetros, aquele caminho não desce, mas, pelo contrário, sobe um pouco. Estamos subindo um pouco naquela região do Monte das Oliveiras. E 3 quilômetros fora da cidade de Jerusalém, nós vamos chegar numa aldeia chamada Betânia. E nós queremos fazer mais uma visita para uma casa específica naquela aldeia. A casa onde moravam 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E notamos ontem, já deste capítulo, como o Espírito Santo identifica este lugar. No primeiro versículo da nossa leitura hoje de tarde: Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Eu disse ontem, para mim isso é muito precioso. Quando Deus olha para este mundo, Ele identifica certos lugares pela presença de crentes que moram naqueles lugares. Coisa mais importante para Ele. Ele não se interessa em muitas outras coisas que acontecem. Deus até hoje olha para certos lugares. No lugar de fulano, crente no meu filho. E assim, até hoje, pessoas divinas identificam lugares aqui na terra. Mas temos lido vários versículos para entender bem a história. Eu sei que a história é bem conhecida, mas quem sabe nós deveríamos começar pensando um pouco sobre os versículos que nós temos lido. Então, versículo 1, nós notamos a aldeia de Maria e sua irmã Marta. Mas lemos um pouco mais no próximo versículo. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Nós só vamos ler isso no Evangelho de João no próximo capítulo, e pretendemos falar um pouco disso na nossa última reunião, hoje de tardezinha, se Deus permitir, João capítulo 12. Mas então, lendo no Evangelho de João, não temos lido essa história, mas temos que lembrar que
João está escrevendo o seu evangelho muitos anos depois destes acontecimentos. João já alcançou uma boa idade. Muitos anos já passaram, quem sabe 50, 60 anos depois destes acontecimentos aqui. Então, ele quer falar de Betânia, ele identifica Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta. Mas tem várias mulheres chamadas Maria nos evangelhos. Qual Maria é? Então ele diz, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Nós vamos meditar nisso mais tarde hoje. Mas como seria importante ser conhecido por uma coisa dessas? Uma irmã entre nós, quem sabe ficando bem conhecida entre o povo de Deus, por causa de uma coisa tão positiva, uma coisa tão boa. Para mim, isso é impressionante. Mas notamos, lendo os versículos, como a passagem destaca uma coisa. Até aquela mensagem que chegou no versículo 3, mandaram depois suas irmãs dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E isso é importante, porque ontem de noite, quando pensamos em Lucas 10, tentamos falar um pouco sobre as prioridades na vida. Como nós deveríamos priorizar comunhão com Cristo nas nossas vidas. Mas neste capítulo nós precisamos falar de outro assunto muito importante. Problemas na vida. Porque a realidade é que problemas surgem na vida de crentes fiéis. Então nessas horas, no contexto de pensar numa passagem que fala muito de um grave problema que surgiu nessa família, é bom notar, versículo 3, aquele que tu amas. Logo depois, versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 36, os judeus ficaram olhando em Cristo, chorando. E o que disseram? Vede como o amava. Muito fácil quando problemas surgem na vida. Muito fácil começar a duvidar do amor divino. Mas uma passagem dessas pode nos ajudar. Problemas podem surgir. Até problemas graves. Mas você e eu nunca deveríamos duvidar uma coisa. Nós temos um bendito, precioso Salvador que nos ama muito. Tem outra palavra logo no versículo 11, quando Cristo fala com os seus discípulos sobre Lázaro. Ele diz, assim falou, e depois disso ele diz, Lázaro, o nosso amigo, dorme. O nosso amigo. Que maravilha! Nós valorizamos muito certas amizades, certos amigos que nós temos na vida. Imagine Cristo falando com os seus discípulos, do nosso amigo, se referindo a Lázaro. A Bíblia apresenta o nosso relacionamento com pessoas divinas de várias maneiras. Nós sabemos que nós somos servos e a Bíblia usa a palavra mais forte, a palavra escravos, para descrever o nosso relacionamento com Deus e com o seu Filho. Várias vezes Paulo diz, escravo de Jesus Cristo. É bom lembrar isso.
Isto quer dizer que Ele, Cristo, manda, tem todo o direito de mandar nas nossas vidas. Porque pensando bem, como Paulo diz em 1 Coríntios, fostes comprados por bom preço. Um preço imensurável foi pago para nos comprar. Assim, pertencemos a Ele e Ele tem o direito de mandar nas nossas vidas. Nós somos escravos. Tem uma outra palavra, quando Paulo escreve lá em Gálatas, capítulo 4, ele diz, já não és mais servo, mas filho. Então isso quer dizer que quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, sim, temos que lembrar que nós somos servos, mas também nós somos filhos. Qual é a diferença entre aquelas casas nos tempos de escravatura? Qual é a diferença entre o filho e o escravo? Às vezes dizem que até o filho tinha uma vida dura. Ele também tinha que servir. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que estudar. Ele não tinha muita liberdade. Mas qual foi a diferença entre o escravo e o filho? O filho sempre tem acesso ao pai. Ele tem o privilégio de entrar na presença do pai, falar diretamente com ele, explicar alguma preocupação. O escravo, nem pensar, mas o filho sim. Então, além de sermos escravos, nós somos filhos. Que maravilha! Fazemos parte da família de Deus. E assim nós temos acesso ao nosso Pai Celestial. Mas este versículo leva-nos a pensar em outro conceito. E já no Evangelho de João nós temos lido disso. E realmente, João capítulo 4, e nos capítulos que seguem, nós temos várias referências, onde Cristo fala com os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos não de escravos, nem de filhos, mas sim de amigos. É isso que ele usa aqui. Lázaro, o nosso amigo. Então, qual é a diferença entre um escravo e um amigo? Quem sabe, naquelas casas no tempo de escravatura, certos membros da família passavam muito tempo na companhia de escravos. Mas a amizade é outra coisa. E quando pensamos em amizade, estamos pensando em intimidade. Imagine, Cristo nos chamando de amigos. E assim temos uma intimidade com Ele. E temos a liberdade de, como pensamos ontem da noite, de gozar comunhão com Ele nas nossas vidas. Então, a passagem destaca o amor de Cristo para com essa família, para com os três. E também Cristo usa este termo precioso, Lázaro, o nosso amigo. Mas por que versículo 5 destaca assim? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Por causa do versículo que segue. Porque versículo 6 diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Isso é difícil. E eu creio que nas nossas vidas nós temos passado por isso. Certos problemas surgem na vida. E nós não precisamos mandar uma mensagem através de oração. Temos acesso direto ao trono da graça.
podemos comunicar para Deus, para o Filho dele, a nossa preocupação. Quem sabe às vezes ficamos bem animados, até em oração, e depois vem a demora. Não vemos a resposta que estávamos esperando. E nós pensamos agora, já falei com o meu Senhor sobre isso, logo vou ver o resultado. E tem uma demora que nem temos como explicar. Ficou ainda 2 dias no lugar onde ele está. Por isso é importante saber que Cristo amava essa família. Alguém olhando para ele, passando mais 2 dias ali, podia pensar, mas ele não dá importância a essa notícia. Eu teria pensado que na hora ele teria viajado para estar com os amigos dele. E ele fica por mais 2 dias. Nós vamos ver, antes do fim da história, tudo isso vai ficar claro. O resultado, com certeza, mais glória para Deus como resultado. Mas é importante notar essa demora que nós temos aqui. Outra coisa que deveríamos mencionar nessa passagem é a linguagem que Cristo usa no versículo 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E nós lemos a conclusão dos discípulos. Eles estavam pensando em repouso do sono, repouso do sono. Acharam que Cristo estava dizendo, Lázaro realmente está dormindo. Mas, realmente, o Senhor Jesus Cristo, como João explica no versículo 13, estava falando da morte. Logo, Cristo explica isso no versículo 14. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Eu acho importante entender uma coisa. E tem várias passagens do Novo Testamento que falam dessa comparação entre a morte e a pessoa dormindo. Se lembra de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós lemos, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E você pode examinar o assunto. Não estou falando do Velho Testamento. Quem sabe vamos ver alguma coisa um pouco diferente no Velho Testamento. Mas é muito importante notar que quando encontramos este conceito no Novo Testamento, somente fala de pessoas salvas. E outra coisa que precisamos entender bem, não está falando da alma, está falando do corpo. É bom pegar isso bem, porque tem até religiões falsas neste mundo que ensinam muita coisa sobre isso e não combina com a Bíblia. No caso do salvo, e somente do salvo, na hora da morte física, o que acontece? A alma parte para estar com Cristo. E o corpo, para usar a linguagem dessa passagem, 1 Tessalonicenses 4 e outras passagens, o corpo fica dormindo. É bonito pensar nisso. Porque para nós, a morte é um inimigo. Mas na realidade, não é um inimigo tão forte agora. Porque nós somos salvos. Então nós esperamos a vinda de Cristo. Não queremos morrer. Não queremos passar pela morte. Queremos partir daqui sem morrer. Mas tendo que morrer. A alma vai para a presença de Cristo na hora. O corpo só vai ficar dormindo. E um belo dia,
na hora do arrebatamento, vai acordar. Seremos ressuscitados. E a pessoa completa, corpo e alma, o corpo glorificado, vai ser conduzida para dentro da casa do Pai, no momento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra coisa que, quem sabe, vocês notaram várias vezes neste capítulo. Por exemplo, versículo 15. Cristo diz, falando da morte de Lázaro, "Rogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse." Por quê? Lemos no versículo 21 o que Marta diz: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." E descobrimos no versículo 32 que Maria tinha a mesma convicção. Ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Então, juntando essas referências, agora começamos a entender por que Cristo demorou. Aquela demora que não poderíamos entender muito bem. Na presença dele, um amigo dele, salvo pela sua graça, não teria morrido. Então ele tinha que ficar à distância para deixar essa coisa tão triste, aparentemente triste, acontecer, para poder fazer esse milagre que nós vamos presenciar daqui a pouco, para manifestar o seu poder e para glorificar o Pai e até o Filho, como ele disse, fica glorificado. Versículo 4, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, começamos a entender alguma coisa dessa demora. E nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo se apresenta. Os irmãos sabem que 7 vezes no Evangelho de João, ele diz: "Eu sou." Aqui no versículo 25, "Eu sou a ressurreição e a vida." Nós não deveríamos só simplesmente passar por cima dessas referências, porque a linguagem que ele usa é uma linguagem forte. Não é como alguém dizer: "Eu sou médico, eu sou empresário", alguma coisa. Não é bem assim. A linguagem que ele usa, "eu sou", leva-nos a pensar naquele título que o Velho Testamento usa de Deus, Jeová. Literalmente, aquele título Jeová quer dizer aquele que era, aquele que é e aquele que será para sempre. Aquele que sempre existia. O Jeová da eternidade. Eu tenho a convicção que nessas 7 ocasiões, quando Cristo diz: "Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida", ele está chamando a atenção do povo ao fato que o Jeová do Velho Testamento e o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. Mais uma vez, é importante para nós pegar isso. Poderíamos comprovar isso. É importante nos nossos dias por causa da confusão que religiões falsas ensinam sobre isso. Mas, por exemplo, não teríamos que sair do Evangelho de João para comprovar isso, porque em João capítulo 12, nós temos uma citação de Isaías capítulo 6. E lendo com cuidado naquela passagem, descobrimos que 2 vezes
Isaías fala do Senhor. Você vai notar a letra maiúscula, quem sabe na sua Bíblia. Por quê? Porque é o título Jeová. Então, aquele que Isaías enxergou sobre aquele alto e sublime trono era o Jeová da eternidade. Mas em João capítulo 12, João cita uma parte daquela passagem. E ele dá uma explicação. Ele diz, assim falou Isaías, quando viu a sua glória, falando de Cristo, e falou dele. Então, comparando Isaías 6 com João capítulo 12, chegamos a essa conclusão. É bom pegar isso bem. Que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Então, por isso essa linguagem que temos aqui é tão importante. Eu sou. Fácil passar por cima daquelas palavras simples sem notar. Vamos notar a repetição disso no Evangelho de João. Eu sou. E várias vezes até ele combina isso com os milagres que ele faz. Porque João, como sabemos, ele escolhe só 7 sinais. Os outros evangelhos apresentam muitas outras coisas. Mas João, com cuidado, ele escolhe 7 sinais. E com muito cuidado. Por exemplo, naquela ocasião, quando Cristo quer se apresentar como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Se lembra que foi no contexto daquele milagre da multiplicação dos pães. Então ele fez o milagre e deu o ensinamento, combinando com o milagre. Vemos a mesma coisa aqui nessa passagem. A ressurreição de Lázaro. E não é uma coincidência que nessa passagem que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é importante entender um pouco do que Cristo está dizendo aqui. Mas tem uma parte dessa passagem que sempre chama muito a minha atenção. Pelas alturas de versículo 33 até 35. Versículo 33, por exemplo. Nós lemos de Cristo, moveu-se muito em espírito. E vamos notar a palavra. Perturbou-se. Perturbou-se. Cristo ficando perturbado. Viramos uma folha. Chegamos no próximo capítulo, versículo 27. Cristo usa a mesma palavra. Agora a minha alma está perturbada. Viramos mais uma folha, capítulo 13. Encontramos a mesma palavra. Versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Então, 3 capítulos em seguida, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo perturbado. Onde encontramos mais essa palavra? No Evangelho de João, capítulo 14. 2 vezes. Versículo 1, ele fala com os discípulos. Não se turbe o vosso coração. E mais tarde, no mesmo capítulo, ele fala exatamente a mesma coisa. Versículo 27. Não se turbe o vosso coração. E para mim isso é precioso. Várias vezes nós vemos Cristo perturbado. 3 capítulos em seguida. Mas ele não quer ver o seu povo perturbado. E ele diz para os seus discípulos, na realidade ele diz para nós aqui, não se turbe o vosso coração. Parece que ele está dizendo, e outras passagens apresentam essa verdade. Pode deixar a perturbação comigo. Eu posso superar isso. Eu posso enfrentar isso. Não se turbe o vosso coração.
Quem sabe essa é a palavra que alguém precisa aqui hoje de tarde. É muito fácil andar perturbado em certas situações na vida. Não se turbe o vosso coração. Nós temos um Salvador que tem um profundo interesse em nós. Mas, continuando, o que lemos no versículo 35? Nós lemos: Jesus chorou. Você lembra da exortação de Romanos 12, versículo 15? Chorai como os que choram. Os judeus ficam impressionados. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Ficou tão claro, vendo o Senhor Jesus Cristo chorando. E não temos muito tempo para entrar nos detalhes, mas os irmãos sabem. Nunca lemos de um sorriso no rosto do Senhor Jesus Cristo. Mas 3 vezes nós lemos do choro dele. Nessa ocasião, quando o amigo dele, o Lázaro, morreu. Também naquela ocasião, em Lucas capítulo 19, quando ele chegou perto de Jerusalém, olhou na cidade, chorou. E conforme a epístola aos Hebreus, capítulo 5, no jardim de Getsemane, ele também chorou. 3 ocasiões. Isso é uma coisa interessante de passagem. Onde ele estava quando ele chorou? Betânia, bem localizado naquela região do Monte das Oliveiras. Quando ele estava chegando em Jerusalém, onde ele estava descendo o Monte das Oliveiras, chorou. Será que sabemos onde ele estava naquela ocasião no jardim de Getsemane? Também no Monte das Oliveiras. Sempre no mesmo lugar. Nós lemos 3 vezes do choro do nosso Senhor Jesus Cristo. O que sabemos daquele lugar? Nós lemos em Lucas capítulo 24. E foi dali que o Senhor Jesus Cristo voltou para o céu. Se lembra que ele levou os discípulos fora da cidade de Jerusalém para novamente Betânia. E ali, abençoando os discípulos, ele subiu. Subiu, subiu, até não poder subir mais. Chegou à destra de Deus. Sabe, interessante, quando voltamos para Zacarias, em capítulo 14, e lemos sobre o futuro, nós lemos naquele dia: estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e a Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E vamos pegar isso só de passagem. O lugar do choro dele, Monte das Oliveiras, vai ser o lugar da glória. Ele vai voltar para exatamente o mesmo lugar, ainda no futuro, para estabelecer o seu reino aqui. E primeiramente ele vai pisar naquele mesmo lugar, onde ele chorava 3 vezes. Vai pisar e vai começar aquele tempo de glória do reino milenar aqui na terra. Às vezes nós também choramos. Temos que lembrar o princípio que Pedro destaca várias vezes nas suas epístolas, até começando no 1º capítulo. Tem uma ligação que nós não entendemos bem entre sofrimento e glória. Às vezes agora nós só vemos o sofrimento. Nós vamos nos lembrar do Monte das Oliveiras. Choro, depois glória. E quando nós choramos por causa de problemas e conflitos na vida, vamos nos lembrar deste princípio. Choro sim. Às vezes a vida não é fácil.
Graças a Deus, depois vem a dor. Então, olhando nessa passagem, nós teríamos que pegar, sem entrar muito nos detalhes, teríamos que pegar várias lições para nós. A primeira lição, que é muito importante neste mundo que vivemos, é que problemas surgem na vida dos crentes. No mundo religioso, eles não entendem nada disso. Eles gostam de dar a impressão, tá? Mas seguindo a sua religião com fidelidade, ou como dizem, seguindo a nossa igreja com fidelidade, não vai ter problema, tudo abençoado na vida, 1000 maravilhas, tudo fácil. Quando lemos essa passagem, nós vemos uma família pequena, parece que os pais já faleceram, 2 irmãs, um irmão, crentes no Senhor Jesus Cristo. A doença chegou naquela casa. E daqui a pouco, a morte chegou. Problemas surgem nas nossas vidas. E surgem por vários motivos. É importante entender isso. Podemos ver que às vezes problemas surgem porque Deus tem o objetivo da glória dele. Isso que vemos na nossa passagem. Olha o resultado de toda essa história. Nós vemos Cristo com aquele poder chamando Lázaro para fora. Que maravilha! Todo mundo presenciando aquele milagre. E o resultado? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, eram nele. Sofrimento, mas glória para Deus no fim. E às vezes, essa é a explicação de problemas nas nossas vidas. E nós temos conhecido crentes que têm enfrentado grandes problemas nas suas vidas. Realmente, naqueles problemas, cresceram. E sem dúvida nenhuma, o resultado foi glória para Deus. Às vezes, problemas podem surgir por causa do nosso pecado. E eu vou mencionar só rapidamente, mas eu acho muito importante para jovens entender. O que acontece quando o crente peca? Não deveríamos pecar. Graças a Deus, 1 João 1 e 2 explicam bem que temos aquele advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. E graças a Deus nós não perdemos a nossa salvação. Por causa disso, tal coisa seria impossível. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas precisamos cuidar com o pecado. Porque o pecado traz consequências nesta vida. Nem sempre traz consequências na vida dos não salvos. Sabe por quê? Porque eles vão enfrentar as consequências depois. Então você conhece pessoas que vivem em imoralidade, que fazem horrores, e parece que a vida corre bem. Ficam ricos, vida fácil, não tem problema de saúde que você tem. Tudo fácil. Pode saber. Se lembra de Salmo 73? Depois vai ser diferente para eles. Eles vão enfrentar as consequências daqueles pecados depois. Consequências eternas. Mas na vida do crente, nós não vamos enfrentar consequências depois. Pecando agora, não vai trazer consequências no futuro. Nós vamos para o céu igual. Então, Deus sendo justo, Ele tem que tratar desse assunto agora. Vocês entendem isso? Eu falo com jovens aqui. Às vezes, quando explicamos a verdade da segurança eterna do crente, os mundanos religiosos dizem, então pode viver de qualquer jeito. De maneira nenhuma. Por vários motivos. Como é que eu vou meditar
no sacrifício de Cristo, entender o que Ele sofreu por causa dos meus pecados e pecar à vontade na minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Mas tem mais. O crente que peca, muitas vezes paga um preço. E tem que pagar o preço nesta vida, porque não vai pagar depois. E este princípio é sério e importante para nós entender. Mas tem ainda outro motivo, e quando lemos em Hebreus capítulo 12, descobrimos que problemas surgem na vida dos crentes muitas vezes para ensinar lições para nós. Mencionamos ontem de Filipenses capítulo 1, que quando Deus salvou a minha alma, Ele começou uma boa obra. Filipenses 1, versículo 6. Começou. E durante as nossas vidas, Ele tem lições para nos ensinar. Porque o que nós não entendemos bem, Ele salvou a sua alma. Mas Deus tem uma visão muito clara do que Ele quer produzir na sua vida. Grandes coisas Ele quer produzir. Só que para você alcançar aquele objetivo, chegar àquele nível, vai ter que estudar. Você sabe como é com os nossos filhos? Tem que passar as provas. Próximo ano, mais umas provas e assim vai. E não passando uma prova, às vezes tem que fazer todo aquele ano de novo. É assim na vida espiritual também. As provas surgem para ensinar certas lições. Tem uma passagem importante. Já falei de Hebreus e capítulo 12, mas naquela passagem tem um versículo que nós precisamos entender bem. Nós lemos, na verdade, toda a correção, a ideia de provas que surgem nas nossas vidas para o nosso bem, para a nossa instrução. Toda a correção ao presente não parece ser de gozo. É uma coisa difícil, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por Ele. Então Deus manda a prova, mas o resultado depende do seu exercício, depende da sua reação. Conseguindo superar aquilo, com confiança em Deus, aí você não vai ter que passar pela mesma prova de novo. Vai ter outras provas pela frente, porque Deus quer produzir uma coisa de grande valor na sua vida. E não é fácil. Aquele jovem que tem a ambição de seguir uma certa carreira, sabe? Vou ter que fazer muitas provas, vou ter que me esforçar, sabe? Para realizar um objetivo que Deus tem para você, você vai ter que enfrentar certos problemas na vida. Vai ter que passar por provas. Isso que nós vemos claramente aqui nessa passagem. Deveria dizer, quando um problema surge na minha vida, eu preciso pensar nisso. Por que Deus está mandando isso? Será que tem algum pecado? Será que eu tenho uma lição para aprender? Eu deveria examinar isso. Mas quando eu vejo outro irmão sofrendo, eu não tenho direito nenhum de tentar julgar. Ah, eu sei por que ele está sofrendo isso. Eu não sei. E eu tenho que deixar isso. Então vamos cuidar com este ponto. É muito fácil julgar os outros e nós não temos o direito de fazer isso. Mas, em tudo isso, a passagem mostra para nós que nós nunca deveríamos duvidar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E, como eu já disse, às vezes oramos sobre certos assuntos, não vemos a resposta. Quem sabe tem alguém aqui, faz anos você está orando pela sua família. Anos. Não se salvaram ainda. Não adianta mais? Não.
temos que aprender. Quando aparentemente tem uma demora, isso não quer dizer que Deus não vai fazer. Quem sabe Ele só quer mais glória para Ele no resultado. Então não é para nós desanimar. Vamos aproveitar essa passagem para entender. Os problemas surgem na vida, mas precisamos manter a nossa confiança em Deus. O que nós lemos no versículo 40? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Então nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. E quem sabe, com a boa mão de Deus, nós vamos ver o resultado desejado. Mas o nosso tempo já passou. Eu só vou mencionar mais uma coisa antes de terminar. Para mim, este capítulo é muito precioso. Já tentamos aprender certas lições para as nossas vidas, dos ensinamentos dessa passagem. Mas tem uma outra maneira de entender a passagem. Vamos pensar a passagem de novo como um quadro. Como um quadro da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, mas como assim? Então, no começo da passagem, Cristo não está na aldeia de Betânia. Ele está ausente. Bem como nos nossos dias de hoje, Cristo não está conosco. No tempo da sua ausência, o que acontece? Problemas surgem na vida dos crentes, doença, morte, muitos problemas. É bem assim. No tempo da sua ausência, os crentes até hoje enfrentam muitos problemas. Mas o que nós esperamos? Nós esperamos a vinda dele. E vamos olhar de novo na passagem. O que aconteceu quando ele chegou? Mortos ressuscitados? Um encontro precioso entre mortos e vivos? Um encontro precioso com Cristo? Oh, meus irmãos, exatamente isso que nós esperamos. Estamos vivendo nos dias da ausência do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes temos que enterrar irmãos e irmãs queridos em Cristo que já morreram. Sentimos a falta. Às vezes lutamos com doença, com problemas. Mas logo Cristo vai voltar. Parece que Ele está demorando. Mas na hora certa, como nessa passagem, Ele vai aparecer. E naquela hora, nós vamos ver, primeiramente, os mortos ressuscitados. E nós vamos participar daquele encontro maravilhoso nos ares. Vivos e mortos, todos juntos, nos encontrando com o nosso amado Salvador. Ele vai nos conduzir para dentro da casa do Pai, onde nós vamos ficar por toda a eternidade. Muitas vezes a vida não é fácil, mas é bom ser salvo. É bom ter essa esperança da vinda do nosso Senhor.